Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Agora sim, meu nome é Marco Melo e esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Muito bacana. Domingo é assim mesmo, na hora do frango, frango com macarrão. Sabe, na hora do frango com macarrão? É isso mesmo, tá esse gordelo falando de álcool e droga. Não tem como fugir. Tem que ser assim, porque essa é a proposta do programa Independência. Falamos aqui de adicção, que é a mesma coisa que dependência química. Falamos de alcoolismo, falamos de codependência, falamos de dependências emocionais, falamos de doenças mentais, falamos de todo o universo das dependências, dependência por jogos, dependência por amor e sexo, enfim, é uma gama de assuntos que abarcam as dependências de modo geral, principalmente a dependência química e o alcoolismo, que são as especialidades aqui do programa Independência. Exatamente, mas não falamos da doença, é uma doença, viu? São várias doenças, né? São doenças que acometem aí, é a chaga da nossa civilização, são álcool e droga, principalmente, né? E então, mas existe saída. Falamos aqui sobre recuperação. Marcão, mas tem recuperação? Tem recuperação, como não? É possível parar de usar álcool e droga e ter uma qualidade de vida excelente, dar a volta por cima de todas essas doenças aí e de todas as presepadas, que a gente sabe que como que faz presepada esses gordelos quando ingere álcool ou usa droga, né? Então, para fugir disso daí, é aí que entra, né, a recuperação. E a que a gente mais conhece aqui é sobre os 12 passos, né, das Irmandades Anônimas, que já vem curando, né? Curando não, porque a doença é incurável, mas elas trazem a recuperação há mais de 85 anos. Vamos começar aqui. Eu tô procurando uma música, por isso que eu tô enrolando vocês aqui, ó. É aquela da Cracolândia lá, que a molecada. Isso, Ilusão Cracolândia. É uma junção de uns caras que são fraquinhos, viu? Alok, MC Ariel, MC Davi, MC Rian, Salvador da Rima e DJ W. GR6 Explode. Então vamos ouvir aí, esse rap tá batendo legal e ele fala dos assuntos nossos aí. Ele fala de crack, ele fala de Cracolândia. Vamos ouvir aí. Você tem que fazer uma intervenção orientada na Cracolândia, né? Então a molecada falou de um aspecto, eu tô falando de outro aspecto da Cracolândia. Pra solucionar, né? Quem sou eu pra falar, mas pra solucionar esse problema, não existem medidas simplistas, nem simplórias, não existem decretos mágicos que vai acabar de uma hora pra outra. Tem que ser uma intervenção ao longo de um certo, né, tempo, né? Com uma visão a longo prazo. E com certeza tem que estar na conscientização, na informação e no tratamento. Aquelas pessoas, elas não são bandidas, elas podem estar cometendo delitos em função de sua doença, em função daquela fissura astronômica que o crack infelizmente é uma das drogas mais adictivas que existe. E o cara fica numa fissura monstra, nego fica monstrão, e aí ele rouba a mãe, né? Esse clipe vocês não estão assistindo, porque vocês estão no rádio, mas eu estava assistindo enquanto rolava o som. É a história de um rapaz que, né, morador de rua, morador da Cracolândia, com aquela cara de nóia, né? Aquela história toda, e ele vai pra casa e rouba, né, o dinheirinho da mãe em cima do armário, enfim, né? É uma tragédia familiar, né? Por isso que se fala que a adicção é uma doença da família, não tenha dúvida quanto a isso. A adicção é uma doença que envolve
todos os familiares, né? Não é só o dependente que sofre, a mãe sofre, o irmão sofre, o marido sofre, a esposa sofre, seja lá qual é o grau de parentesco, né, do doente amado, vai sofrer com o uso de droga desse rapaz ou dessa mulher. Então é um problema bem sério, bem difícil de solucionar, mas tem que ser com informação, tem que ser com estudo, tem que saber o que está fazendo, né? Alguns projetos que eu já vi de intervenção na Cracolândia poderiam dar certo se tiver vontade política e algum tempo, né? E bastante investimento. Infelizmente, nesse ano de pandemia, o que mais está faltando aí, principalmente no campo da dependência química, é investimento. Não tem jeito, né? O dinheiro que está entrando ali nos cofres públicos, que estão bem reduzidos esse ano, né? Todo mundo tá lascado, né? Esse ano realmente está faltando grana, e esse problema da Cracolândia tem que ter um investimento bastante grande. Outros países, eu conheço, por exemplo, o caso, o exemplo, né, da Cracolândia, né, e não é tanto Cracolândia porque não é muito crack que rolava lá na Alemanha. Exatamente, a Alemanha, alguns lugares de Berlim passavam por uma situação parecida com essa da Cracolândia. Claro que geopoliticamente a Alemanha é um pouco diferente do Brasil, obviamente nós temos nossos problemas particulares, tupiniquins, que tem que ter uma solução brasileira, mas podemos nos inspirar em coisas que deram certo em outros países, e a Alemanha conseguiu com bastante sucesso acabar com um lugar de uso de droga deles lá, e lá eles fizeram uma intervenção com vários profissionais. Então estavam envolvidos médicos, estavam envolvidos enfermeiros, as irmandades anônimas, obviamente, abrindo centros de tratamento e ao mesmo tempo lugares de uso. Puta, Marcão, mas os caras deixavam os caras usar na cara dura, mas não tem o que fazer, eles já estão usando na cara dura, nego. Se você quiser ir na Cracolandinha nossa aqui de Capivari, você sabe onde fica, né? Passa por cima do rio ali não estão usando na cara dura? Usam na cara dura, não tem essa. Então, um lugar que ele oferecia, um lugar seguro para o rapaz usar, para a moça usar, só que se ele quisesse recuperação, logo ao lado daquele lugar, onde que eles não eram perseguidos pela polícia e nem nada, né? A polícia, inclusive, estava participando desse tratamento, e no começo, claro que eles estranharam, mas muitos decidiram entrar em recuperação, ou pelo menos tentar fazer o tratamento proposto pelo governo, enfim, né? Foi um negócio que reduziu em 90% o número de usuários daquela localidade. Olha só que números sensacionais. Se nós conseguíssemos fazer algo semelhante aqui nas nossas Cracolândias, que não é uma não, hein? A gente fala a Cracolândia pensando na grande Cracolândia lá de São Paulo, lá do Centrão, mas existem milhares de Cracolândias espalhadas pelo país afora. O crack já virou uma pandemia. Você acha que a pandemia é só o Covid? Não. Muito antes do Covid, o Brasil já estava infecto por uma pandemia chamada crack. Sem falar da grande pandemia, também conhecida como o alcoolismo. Exatamente. Puta, lá vem Marcão falar, puxar a orelha de nego que bebe. Sinto muito, nego. Sinto muito. Se tem uma pandemia mundial, e vamos falar do nosso universo Brasil aqui, é uma pandemia também. Passa na frente dos botecos, em plena pandemia, tá tudo sem máscara lá, enchendo o caneco lá, tomando todas, se abraçando, não sei o que, se aglomerando, e isso aí que é a verdadeira pandemia. O alcoolismo virou uma pandemia também, e pior, uma pandemia protegida que gera dividendos, né, para os nossos governantes, para os nossos governos, né, enfim, né. Por quê? Porque não tem outra explicação. Por que não limitam, né, o álcool, que é a droga que mais mata de todas as drogas? Bota todas as drogas juntas, o álcool mata 10 vezes mais que as drogas ilícitas. Então o nego fala muito do crack aqui e esquece de falar da inocente cervejinha, que não é tão inocente assim. Ela abre portas para uma doença muito maior, e de 10 a 20%, as estatísticas
estatísticas foram evoluindo. Hoje já se mede melhor. O alcoolismo pode acometer até 20% das pessoas. Ou seja, 10 amigos seus, 2 vão desenvolver a doença, 2 vão ser alcoólatra. É você? Se não for você, é o Zé. Se não for o Zé, é o João. Mas provavelmente é você, nego. Então, mais tarde eu vou falar mais um pouco sobre as festas de fim de ano. Você tá louco pra estragar o fim de ano de novo, ô Pingão? Não, e eu não tô falando pejorativamente, não. Eu tô falando com conhecimento de causa, porque eu sim, já estraguei muitos natais da minha família. E, graças a Deus, há algumas 24 horas, há 8 anos mais ou menos, um pouco mais, eu decidi entrar em recuperação, eu decidi abraçar e admitir que eu tinha um problema com álcool. E a partir de então, nunca mais eu estraguei natais aí. Mas mais tarde a gente fala sobre isso. Agora a gente vai para a primeira temática do dia, que chama a primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, quem é? Eu. Exatamente, primeira pessoa do singular, eu. Vamos ouvir Júlio César Butti, o Julião, falando sobre esse tema. Falar da primeira pessoa do singular, falar da meditação, que fala do eu, né, da importância da partilha da primeira pessoa do singular para com os outros, né? E eu preciso entender o que eu almejo para a primeira pessoa do singular. Qual que é a ideia que eu trago? O que é que eu entendo como usar o programa para a primeira pessoa e fazer com que este usar do programa beneficie a primeira pessoa, que sou eu, dentro do que esta pessoa, eu, posso vir a viver através do programa. Posso vir a viver momentos onde vou me pôr fraco, vou me pôr impotente, vou ter sanidade mental, como falam em alguns passos, vou ter boa vontade, como são os princípios que estão incutidos em outros passos. Eu preciso entender esta dinâmica da ideia de trabalhar a primeira pessoa do singular e interpretar o que esta dinâmica tem a me oferecer. Eu não entro em recuperação porque eu parei de usar droga. Eu entro em recuperação porque eu reconheço que o uso de álcool e de drogas se transformou na minha história de vida um problema. Senão eu estava a usar álcool e drogas no meu dia a dia, trabalhando, produzindo, estudando, aonde fosse, sem perceber o tamanho da dimensão do problema que isso se transformou na minha vida. Porque ao usar álcool e drogas de uma forma intensa, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais estar em convívio familiar, social. Então eu preciso entender qual a dinâmica que este programa me proporciona para que quando eu estou a usar o que o programa me oferece, eu consiga uma liberdade que jamais eu iria assim estar por viver ela ou ter conseguido ela se eu estivesse por fazer uso do álcool e de drogas, que foi uma situação que eu acreditei por 20 anos que eu, ao estar a usar álcool e droga, eu estava liberto das situações que se apresentavam, que eram os problemas que eu tinha de ordem familiar, de ordem social, os problemas que eu tinha no meu cotidiano. E eu vejo claramente que a minha falta de interpretação sobre os problemas nunca me deixou a interpretar a gravidade que foi almejar estar em liberdade destas situações citadas por estar usando álcool e drogas. Na verdade, eu me aprisionei, os problemas cresceram, as dificuldades se transformaram em grandes dificuldades, eu não tinha mais como lidar com as mesmas e estava totalmente entregue ao decorrer do uso do álcool e de drogas de 20 anos. E esse meu entregue, nesse meu decorrer, me comprometeu em todas as áreas da minha vida. E aí eu chego ao programa totalmente comprometido dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, de uma forma muito intensa. Um comprometimento que não me deixava lidar com o que é real e verdadeiro. E eu preciso ter esse esclarecimento para comigo, se eu quero então vir a interpretar aonde que esse programa pode me ajudar e de que maneira que esse programa vai me ajudar. Esse programa não me ajuda só por
ter parado de usar álcool e droga. Esse programa me ajuda a interpretar como fazer para não voltar a usar álcool e droga. Porque se for só para parar de usar álcool e droga, eu por muitas vezes parei no ponto de ônibus, parei no Sistema Único de Saúde, no SUS, parei na cadeia, parei quando estava em estado de total loucura da perda do senso de limite, do que era real e verdadeiro, quando eu me encontrava em estados catatônicos. Então, assim, a ideia já não é mais parar de usar droga. A ideia agora é o que fazer para não voltar a usar, porque a primeira pessoa do singular, ela traz para si própria, que é o meu caso, inúmeras dificuldades, inúmeros conflitos, que se não são vistos pela primeira pessoa do singular, eu estou extremamente comprometido. Porque é notório que os problemas se apresentam, é notório que os problemas, eles são do meu cotidiano. Quem não quer olhar o meu cotidiano sou eu mesmo. Quem não quer tomar contato com esse olhar do cotidiano é a primeira pessoa que por muitas vezes acredita que outras pessoas têm responsabilidades para com situações que cabem somente à minha pessoa. Então às vezes eu quero que o meu pai seja responsável, a minha mulher seja responsável, eu quero que os meus colaboradores, os meus empregadores, tudo e todos sejam responsáveis, até mesmo o traficante. Por muitas vezes eu pus a culpa nele, que ele era o responsável que me cedia a droga ou o álcool quando eu não tinha condição socioeconômica para bancar a droga. E na realidade esse fator de responsabilidade só cabia à minha primeira pessoa, ao meu eu. E eu sempre fugi disso. Nunca quis assumir isso. Eu venho assumir a gravidade do problema que eu sou portador, que tem nome, chama-se a doença da adicção, quando eu entendo que a doença não é o uso de álcool e de drogas, quando eu entendo que o uso de álcool e de drogas é o resultado final desta doença, meu Deus. E aí quando eu venho a assumir isso, eu fico realmente muito comprometido com a ideia do que fazer agora, o que vai ser a partir de agora. Aonde que esse programa vai me ajudar? Vai me ajudar no quê? Vai me favorecer onde? Que programa é esse? São questionamentos que eu me faço por muitas vezes de forma assim contínua durante um dia inteiro. Que programa é esse? O que esse programa tem para mim? Vai me modificar aonde? Vai me transformar onde? E aí eu entendo que não vai me modificar ou me transformar no quesito droga. Vai me transformar, vai me modificar em relação a quem eu sou, a esta primeira pessoa, que traz consigo naturezas exatas de inveja, naturezas exatas de exacerbações, de orgulho, de prepotência, de arrogância, que são sintomas em relação à doença, que se manifestam dentro dos meus defeitos de caráter, e que se eu não olhar para isso, eu estou extremamente comprometido. E o comprometimento que eu cito em relação a esta doença, hoje já não é mais, com 25 anos, um comprometimento pela substância química. Eu não tenho mais esse fator de comprometimento em relação ao uso de álcool e de drogas. O meu comprometimento agora está em relação aos sintomas da doença. A raiva, ódio, rancor, ressentimento, ira, entre outros sintomas da doença que a literatura dos grupos anônimos fala para mim. O meu descaso, o meu autoabandono, a maneira como eu me saboto, a maneira como eu fujo da minha realidade para não olhar as minhas adversidades que eu construo, a qual eu não tenho capacidade de passar por elas. Eu quero ser pai sem ao menos ter aprendido a ser filho. Eu quero dar resultado final a algumas situações da minha vida sem ao menos ter dado início à jornada dessa situação. Mas eu quero o resultado final, porque está dentro da ideia do resultado final o benefício, o ganho. E o ganho não é no fim, o ganho é no início. E quando que eu entendi que o ganho é no início? Quando eu entendi que eu estou num programa para perdedores. Não é um programa para ganhar nada.
Nesse programa de 12 passos não se ganha nada, se perde-se a maneira de ser, perde-se a forma de agir, perde-se a maneira de pensar. É um programa para perdedores. Todos aqueles que eu vejo que estão no programa, dentro da ideia dos ganhos que este programa oferece, os mesmos não conseguem dar continuidade a esses ganhos. De repente a ideia da família feliz não é mais legal, porque a mulher não é mais legal, os filhos estão a cobrar situações da vida deles e eles não têm como arcar com os gastos destes filhos, e a hora que eu vou ver, houve a separação conjugal. Mas são inúmeros os casos que eu vejo assim. E também questões profissionais. Não, agora eu estudei, agora eu me formei, agora eu estou num cargo X, Y, Z, e a resposta é que é despedido da multinacional. E aí traz então toda aquela mágoa, ressentimento e ódio que antes não existia, né? Existia uma narrativa da empresa maravilhosa que eu estava, da empresa que me levava de ônibus, da mesa fantástica que eu tinha com o PABX, e agora de repente me parece que a coisa mudou. A empresa era uma merda, o ônibus não era bom, o PABX não funcionava, o café era sem açúcar. Então eu preciso entender quais são os benefícios que esse programa me oferece, para que eu entenda a primeira pessoa do singular, consiga reconhecer essa minha natureza exata, que se fala dentro da literatura, onde deixa claro, através do que são meus defeitos de caráter, o que eu tenho que trabalhar, porque senão eu estou fadado a continuar sendo uma pessoa onde na realidade sou outra e não me recupero. Fico somente sem uso de álcool e de drogas, e até acreditando que o estar sem uso de álcool e de drogas, como é o meu caso, por mais de 2 décadas, eu estou numa recuperação plena, uma recuperação top. E na verdade não tem uma recuperação top. Tem uma pessoa que quando ela é contrariada, seja no seu relacionamento sexo-afetivo amoroso, ou numa questão de ordem profissional, aí ele mostra quem ele é na realidade, que não tinha aceitação, não tinha envolvimento ou participação no conjunto da obra. E o programa, ele me mostra que se eu fizer da maneira que eu estou a fazer, eu não vou ter sucesso. Porque a maneira que eu estou a fazer, por muitas das vezes, não é a maneira a qual o programa proporciona. O programa proporciona primeiro a libertação da doença da adicção. Não é o parar de usar droga. O parar de usar droga é um decorrente da pessoa aonde ela se liberta da doença. E a doença está dentro da maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser. Então eu deixo de usar droga, que foi o meu caso, quando eu mudei na maneira de pensar. Eu deixo de agir em prol da droga quando eu mudei meu jeito de agir. E eu deixei de ser o cara que é uma droga quando o programa, a literatura, a dinâmica de passos me transformou no ser, no todo. Fora isso, eu estou fadado muitas das vezes a estar sem uso do álcool e das drogas e estar a manifestar sintomas da doença, justificando, racionalizando, projetando, questionando, fazendo inúmeros meios e maneiras para que o que seja visto seja de uma maneira plausível, mas porém é inverídico. Porque o que é verdade? É o que eu sinto. O que é que me confronta? É o que eu sinto. O que é que eu sinto muitas das vezes? Que a maneira como está sendo me mostrado pelo outro não é a maneira que eu gostaria que o outro me mostrasse. Mas a maneira como está me mostrando é uma maneira muito real, muito verdadeira, que me esclarece o que está a me acontecer. E se eu não me modifico aonde está sendo esclarecido pelo outro, de uma maneira muito objetiva, muito real, muito direta, se eu não me modifico nisso, eu não estou aberto ao que o programa me oferece. Porque o programa me fala de aceitação, o programa me fala de mudança, o programa me fala de benefícios a quais eu nunca os tive. Então como é que eu vou entrar em recuperação se eu não estiver disposto a fazer o que o programa me oferece? Falamos e ouvimos os outros, e eles é que nos mostram o que está funcionando. Como é que eu vou fazer para o programa funcionar se eu não estou disposto, cara, a permitir o que o programa tem a me oferecer? Se eu acredito que eu no programa, por não estar usando álcool e droga, eu tenho que ter ganhos, carro, moto, barco, lancha, casamento, filho, emprego.
E aí apresenta-se para mim uma série de situações onde dentro dessas situações existem divergências e que por muitas vezes essas divergências partem da minha maneira de pensar, e a resposta dentro dessa minha maneira de pensar é o estado de loucura que eu chego, é uma manifestação que nem envolve o uso de álcool e de droga, envolve a minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba, e envolve o que vai me comprometer a me levar ao uso de álcool e de drogas, independente do tempo que eu esteja sem uso. Porque eu acho que quanto mais tempo limpo, mais próximo do químico se fica. Porque quanto mais tempo limpo se encontra, mais vulnerável eu fico em relação ao que a minha doença não me deixa perceber. Que o uso do álcool e da droga foi só um decorrente. O uso do álcool e da droga foi uma manifestação final da minha projeção, da minha raiva, do meu ódio, do meu rancor, do meu ressentimento e de outros sintomas que antecedem ao resultado final. E aí quando eu me encontro no resultado final, quem me olha de fora fala, tá vendo? É drogado, não se modifica mesmo, não vai se modificar nunca. É drogado, vai ter que morrer drogado, porque pau que nasce torto morre torto. E uma vez que eu tenho o programa, eu posso parar esse tipo de interpretação. Não na vida do outro, na minha, porque eu sou a pessoa mais importante que existe no universo. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, legal! Você ouviu Júlio César Butti com muita propriedade, falando da primeira pessoa do singular, também conhecido como eu. Eu no caso sou eu, mas você também é eu pra você, sabia? Então ele não falou só de si não, ele falou da gente, ele falou de mim. Muito bacana o Julião, legal mesmo. Vamos dando continuidade aqui com o programa Independência e vamos ouvir a Mônica Papo Reto dando mais um toque pra nós. Pode ser, só vou sugerir que se você está assim carregando coisas muito pesadas, além do que você pode, se sente extremamente esgotado com coisas que você não está dando conta, pode ser que você esteja carregando peso extra. Peso extra é tudo aquilo que não é seu, entende? Problemas que não são seus, que são dos outros e que você pode estar carregando, você pode estar se preocupando, e isso vai ficar mais pesada a vida mesmo. Então a minha sugestão é que você deixe para o outro o que é do outro e fique só com o que é seu, porque a vida ela já fica muito difícil com aquilo que é seu. Então não cabe problema extra aí, né? Problema extra, problema dos outros, não carrega isso, porque você não merece, entende? Fica com o que é seu, que já é suficiente. Legal, essa é a Mônica Papo Reto que falou aí pra gente, muito bacana. Aquilo que é seu, né? O excesso de carga. E realmente nós humanos temos essa propensão a nos cobrar demais, colocar muita carga pra gente. Não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Quando você vai ver, você não dá conta de nada, porque é muita coisa pra fazer, muitos compromissos assumidos. Então é bom a gente conseguir medir, né? Exatamente o quanto que a gente pode ir, quanto que a gente pode prometer, né, de fazer e tal. Muito legal, muito legal. Eu recebi aqui uma pergunta da Dona Marisa. Ô, Dona Marisa, ela sempre participa aqui e ela perguntou assim, ó, que se ouve muito falar de drogas fortes e drogas leves. Na avaliação de leigos, as leves seriam as drogas cujo consumo não provoca estragos significativos na vida dos usuários. As pesadas são aquelas que podem levar o usuário até a morte. Então a pergunta dela é a seguinte: como classificar a droga, se é leve ou se é pesada?
no nosso organismo? Muito boa pergunta. Essa mulher está antenada com o programa Independência, com certeza, porque ela fez uma pergunta muito pertinente. Parabéns, dona Marisa. Então, quem vai responder a essa pergunta é a Maria Heloísa Bernardo, psicóloga, escritora do livro Que é Dependência Química, do selo Independa. A compreensão atual sobre a natureza da síndrome da dependência química, aliada à nova classificação para as drogas que provocam dependência, são extremamente importantes, à medida que derrubam o conceito antigo de drogas leves e drogas pesadas. Atualmente, reconhece-se que um indivíduo predisposto ao consumir uma substância psicoativa em ambiente favorável tende a desenvolver a doença da adicção ou então do alcoolismo. Hoje em dia, ou seja, trocando em miúdos, dona Marisa, todas as drogas são pesadas hoje em dia. A compreensão de hoje é que todas as drogas, primeiro, causam um efeito e uma toxicidade no cérebro que é prejudicial para o funcionamento do organismo e do cérebro, todas. E que uma pessoa que tem propensão, como ela falou, ou seja, o cara tem componentes genéticos, componentes ambientais, vários tipos de componentes comportamentais que a tornam predisposta. Ela tem mais facilidade em desenvolver a doença da dependência química, da adicção ou do alcoolismo. Para essa pessoa, qualquer tipo de droga é pesadíssima. Ela vai provar. Ela pode fumar maconha, ela vai ficar viciada. Ou então dependente, né? Viciado, a gente tirou essa palavra. Não sei nem por que eu falei a palavra viciado aqui. Não gosto dessa palavra. Palavra viciado é coisa do passado. Hoje se tem outra concepção, tem outro entendimento a respeito da dependência química. Então tiramos essa palavra do dicionário. Esquece quem falou, não fui eu. Então acabou. Eu sei que tá gravado, mas tudo bem. Então, a pessoa tem muito mais propensão à dependência. Ela tem componentes que vai fazer com que qualquer droga. Então, fumou maconha, vai ficar dependente. Cheirou cocaína, vai ficar dependente. Fumou crack, muito mais ainda. Heroína, pelo amor de Deus. Você sabia que 95% das pessoas que provam heroína vão se tornar dependentes, né? É a droga química, né? Que com maior capacidade de dependência, que mais envolve assim a pessoa. É terrível. Ainda bem que no Brasil não tem muito dessa droga aí, mas o crack é um pouco mais baixo o índice dela, mas também é um negócio que é bem sério também, então muito cuidado. Mas então, voltando ao assunto, quem tem propensão a desenvolver o alcoolismo, a dependência, a cervejinha, a velha que eu bato de frente com ela aqui, porque a cervejinha parece que é droga leve, não parece? Todo mundo bebe, tá todo mundo aí nesse domingão, esse mormaço, ó que delícia, na frente da piscina, queimando uma carninha, ó, aquele cooler, né? O cooler cheio de... Aliás, se cooler fosse bom, não começava com cu. Então tá todo mundo em volta do cooler, tomando aquela geladinha, tudo bem. Cada 10 pessoas que enfiam a mão nesse cooler, 9 ou 8 vai se dar bem, não vai ter muito problema, vai tomar umas 2 ou 3, no máximo 3 latinhas e vai parar por ali, porque vai se sentir mal, já tá bom, pra mim tá bom, tô legal, vou só no churras agora. E não é assim, 3 latinhas de virote, não. É uma latinha tomada com parcimônia, devagarzinho, daí vai comer uma carninha, depois de 2 horas vai tomar outra. Esse aí não tem problema com álcool. Agora, aquele lá que tá enfiando, tem 2 desses 10 aí, esses 2 aí, o Zé e o João, esses 2 aí vão enfiar o pé na jaca hoje, nesse peguinho aí, nesse churrasco. Vão tomar toda a cerveja da galera. É aqueles caras que leva Lecker e quer tomar Skol. Quer tomar Sub-Zero. Sabia que você conhecia esses 2. Esses daí, esses não sabem beber. Eles não podem beber porque eles têm a tal da propensão pro alcoolismo. É melhor, se você for amigo desses caras, ou dessas meninas, porque não é só pra homem não, viu? Mulher também, viu? E o alcoolismo feminino é muito sério. É muito sério e tem a
nossa, tem acobertado, tem não é acobertado, é outra palavra que eu queria dizer. Ele tem as teias da aranha do alcoolismo feminino tem abarcado, a palavra era abarcado, tem abarcado grande parte das meninas. Elas têm, elas perdem muito sangue em função da sua menstruação, então elas têm uma propensão, assim, um negócio com álcool que é mais sério. Elas têm menos sangue, elas têm as tais das TPMs, então toda aquela turbulência hormonal que a mulher tem a torna uma vítima muito mais sério para ela, o alcoolismo, sabe? E a vergonha, né, de assumir que tem problema com álcool, né, e frequentar uma sala de alcoólicos anônimos, por exemplo, em que a maioria são homens, né, porque o homem é mais cara de pau, eu acho, vai lá, que se lasca e tal. A mulher às vezes é casada, tem vergonha, a sociedade, você sabe que a cidade é pequena, todo mundo conhece, mas vão me encontrar, vão me ver ali na porta do grupo, e se me verem entrar dentro de alcoólico, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas filha do céu, a senhora bebe, a senhora ou senhorita bebe ali naquele botequinho ali, aquele mesmo, aquele bem bonitinho que tem ali com mesinha na calçada. Você não bebe lá? Todo sábado à noite eu vejo a senhora lá, a senhorita lá, tá ali tomando aquela. Ali não tem vergonha, né? Ali não tem vergonha de nada. Pode ver, ali ninguém vai perceber. Mas se entrar numa sala de alcoólicos anônimos, pelo amor de Deus, vão perceber que eu sou alcoólatra. Ah, meu Deus do céu. A gente já sabe. Tá na hora de você tomar uma atitude nessa vida. Vamos parar com isso. Não tem. Vergonha é a pior coisa para recuperação. De vergonha, às vezes muitos morrem. Muitos morrem de vergonha, porque a vergonha faz com que afastem-se, né? Não entrem numa sala. E aí o bicho pega. Aí vai desenvolver a doença. Tenho dito. Falei demais, né? Marco Melo fala demais, cara. Mas pelo menos eu falei com propriedade, dei minha cacetada no álcool. Afinal, eu sou um alcoólatra, em recuperação, não estou bebendo mais. Só que é só por hoje, viu? O sistema aqui é só por hoje. Hoje eu acho que eu não vou beber ainda. Hoje não. Amanhã eu renovo minha vontade aí, quem sabe amanhã eu também não beba, mas eu só posso responder por hoje. Hoje eu não vou beber, eu tô aqui com vocês, o programa Independência tá no ar. Isso eu já venho fazendo há 8 anos, como eu já disse, e tá dando certo. Vamos continuar aí, que o time tá ganhando. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir então aquela do The Flanders, que eu costumo começar o programa, mas hoje eu preferi começar com a música da Cracolândia dos MCs lá. Agora sim, The Flanders, Um Dia Perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Maravilha, maravilha, voltamos agora, direto dos estúdios da Alternativa FM 106,3, aqui de Capivari City, yes, legal, voltamos com o programa Independência e hoje a dona Marisa está com a corda toda, muito obrigado, hein, dona Marisa, ela entrou em contato com o Zap da Rádio Alternativa 99650-1063, se você quiser participar do programa Independência, ou mandar um abraço, mandar uma crítica, por que não? Ou então, fazer uma pergunta que seja a respeito de alcoolismo, dependência química, dependências emocionais e aqueles assuntos, codependência, coisas que a gente sempre fala aqui no programa Independência, é só mandar pra nós aí que se der a gente responde, se não der a gente vai estudar e responde depois. Mas essa vai dar porque eu já encontrei a resposta.
Dona Marisa pergunta que forma que ela pode saber se o filho dela tá usando droga. Dona Marisa, sim senhora, viu? Vamos lá. Alguns sinais gerais que podem indicar o uso de qualquer droga, mas eles devem ser analisados, obviamente, dentro de um contexto mais amplo da vida do jovem e segundo a dinâmica e cultura próprias de sua família. Alterações bruscas no comportamento comum, com queda no rendimento escolar ou profissional, ou abandono dessas atividades, geralmente acompanhado de inquietação e irritabilidade. Isso. Verifique se há ainda alterações visíveis no ciclo de sono, como muita sonolência ou insônia. Falta de motivação para as atividades do dia a dia, atividades furtivas e impulsivas e humor depressivo também são indicadores potenciais. Uso de óculos escuros, mesmo sem excesso de luz, e de camisa de mangas longas, mesmo no calor. Presença de comprimidos, embalagens de xaropes, colírios, canudos rígidos, isqueiros ou objetos estranhos ou incomuns no ambiente. E o desaparecimento de objetos de valor. São atitudes que merecem seu alerta. Mas atenção, diante de qualquer suspeita de consumo de drogas, o melhor a fazer é chamar o filho para uma conversa franca, ponderada e amiga. Ele certamente estará precisando de compreensão, apoio e ajuda. Legal, Dona Marisa, obrigado pela sua pergunta. A sua próxima pergunta eu leio no próximo bloco, mas muito obrigado. E fora todos esses indicativos, né? Não fora todos esses, mas assim, o filho que tiver com problemas com álcool ou droga, ele está precisando de muita compreensão e não de julgamento e nem de sermão, porque isso aí é o que mais, o que menos funciona é isso aí, viu, Dona Marisa? Então, é compreensão. Eu sei que é difícil, quando a gente pega o moleque no pulo, usando álcool e droga, tal, às vezes o moleque é novo ainda, e mesmo se não for novo, né? Mas é sempre uma decepção, né? É sempre uma coisa que abala a família, abala principalmente a mãe, né? A mãe é mãe. Mas, Dona Marisa, respire fundo, conte até 10 e tente ter uma conversa franca com ele. Se você precisar de ajuda, existem grupos familiares aqui em Capivari que podem e auxiliam muito os familiares com problemas de álcool na família, de droga na família. São os grupos familiares Al-Anon e os grupos familiares Nar-Anon. Se você entrar no site dessas entidades, você vai descobrir não só muitas informações a respeito desse tipo de atitude, né, dos seus familiares, como essa doença que também é desenvolvida quando se convive com um dependente químico. Exatamente. Chama-se codependência. A família inteira adoece, eu vivo falando isso aqui. Não adianta só o moleque entrar em recuperação, a família tem que entrar em recuperação junto, galera. Mas Marcão, pelo amor de Deus, não fui eu que usar droga, não fui eu que fui usar droga, foi ele que usou droga, é ele que enche a cara, não sou eu. Eu sei e compreendo. Porém, o uso de álcool e droga desse cara, a doença da adicção que ele desenvolveu ao longo de anos, né, acaba gerando comportamentos similares na família. Sinto muito, mas é assim que funciona. Então a família também adoece. A família, muitas vezes, as mães principalmente, porque são muito apegadas aos seus rebentos, elas ficam muito mais adoecidas mentalmente falando do que os próprios filhos. Então os grupos familiares servem justamente para isso, para que a família também entre em recuperação. São os mesmos 12 passos das Irmandades de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, só que aplicados à doença familiar. Exatamente. Então, o primeiro passo, por exemplo, vamos dar um exemplo. O primeiro passo é o passo mais importante, é o passo 100%. Sem ele, nada existe de recuperação. Então, no caso de Alcoólicos Anônimos, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas.
Primeiro passo de Narcóticos Anônimos: admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas. Primeiro passo de Naranon: admitimos que éramos impotentes perante o adicto e que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas. Tá vendo? É o mesmo primeiro passo, só muda a droga. Um é álcool, outro é adicção, e no seu caso, dona Marisa, sinto muito dizer, a sua droga chama-se seu filho. Já que você está perguntando do seu filho, já vou falando logo, ele é a sua droga. É triste de ouvir isso pela primeira vez, não sei se é a primeira vez que a senhora está ouvindo, mas a sua impotência é em relação a ele, porque você não pode modificar esse menino, você pode só modificar a si mesmo, a ele você só pode amar, e você vai descobrir isso lá no Naranon. Só que, entrando a família também em recuperação, os familiares entendendo bastante bem da doença pela qual o filho ou o marido, enfim, né, seja lá qual for o grau de parentesco, ao saber disso, ao ter a informação e com a experiência de outros companheiros e de uma irmandade inteira que trabalha nesse sentido, é possível que o seu familiar comece a pensar em entrar em recuperação. Por quê? Porque mecanismos de facilitação, o que são isso? Mecanismos de facilitação, Marcão, me explica também isso, né? Exatamente, eu vivo a falar aqui eu vivo a falar aqui que os mecanismos de facilitação são aqueles comportamentos que geralmente a mãe que faz, né? A mãe empresta o carro, a mãe dá dinheiro, a mãe deixa as cuequinhas lavadas e passadas na gaveta, a mãe, sabe? Pô, Marcão, mas eu não vou cuidar do meu filho? Não, pera aí, quantos anos tem esse menino? É muito novinho? 13 anos? Tá, 13 anos ainda a mãe tem que dar ainda um auxílio nesse sentido. Mas não pode facilitar, não pode. Se o menino está com suspeita de estar usando droga, ele não pode ter dinheiro na mão. Agora nessa fase não. E ele precisa encontrar um tratamento. Então, a facilitação é justamente não permitir que a família seja um agente facilitador do uso de droga dele. É lógico. Agora, quando é marmanjão, 30 anos, 25 anos, 40 anos, conheço adictos de 50 anos que moram com a mãe, e existe uma simbiose entre esses dois, em que o uso dele é facilitado pelos comportamentos da mãe. Existe muito isso. Então, temos que romper, tem que ser rompido esse mecanismo, essa dualidade aí, essa simbiose entre o familiar e o dependente, para que, com o interrompimento disso, talvez ele vá procurar, né, um tratamento, ou então pelo menos vai usar droga pra lá. Na minha casa não, meu, sabe? O cara usa na sua casa, bebe na sua casa, traz droga pra dentro da sua casa. Não, isso aí tem que parar, isso aí tem que ser interrompido. E é através desses grupos familiares que a senhora vai encontrar esse tipo de ajuda. Tá ok? Muito obrigado, dona Marisa. Desculpa falar tanto assim, né? Mas eu desembesto às vezes. Beleza, vamos para a segunda temática do dia de hoje com o Júlio César Butti: realizar a vontade de nosso poder superior, que para mim é Deus. Ouçam aí, Júlio César Butti. Queria agradecer aí por causa da meditação do dia de hoje. A meditação eu achei ela muito importante quando ela fala da condição de que apenas podemos, através da vontade de um poder maior, realizar a nossa vontade. Não realizamos nada através da nossa vontade própria, mas sim através de algo muito maior. E eu acredito que esse algo muito maior, ele se manifesta muitas vezes pelo outro. Não acredito que Deus desça na forma de Shazam ou de um raio na face da terra e com isso transforme a vida de alguém. Eu acredito muito que o outro tem a capacidade, quando eu permito que o outro faça isso, de acontecer uma transformação na minha vida. E eu fiz uma leitura hoje cedo que fala justamente sobre uma questão chamada aversão. E o processo da aversão, ele ressalta o seguinte, que é muito mais eficaz acontecer um processo de mudança através da curiosidade espontânea de um ser humano
do que através de um constrangimento ameaçador. E aí, voltado isso para a literatura de 12 Passos, ela fala o seguinte: não adianta ameaçar o indivíduo que é dependente químico e alcoólatra, a ele querer entrar em recuperação através do bater, surrar ou espancar. As tradições, elas beneficiam, dentro do programa de recuperação, uma parte da vida deste indivíduo, a qual por muitas vezes ele desconhece. E os benefícios que esse programa traz através das tradições são imensuráveis, o tamanho da grandiosidade disso. Então eu quebro uma aversão minha, que é em relação a ter que deter a minha doença, ter que deter o meu uso de álcool e de droga, parar o que está me acontecendo por parte da ameaça. Quando assim eu me deixo ser levado e orientado e conduzido pelas tradições. A terceira tradição fala do desejo, que o desejo é um requisito básico para que a pessoa possa entrar em recuperação. Então não basta querer com que o outro se recupere. Ele precisa ter um mínimo do senso do desejo. E o desejo pode vir através da curiosidade. Sentir-se curioso pelo que o outro está a fazer, pelo que o outro está a ter, ganhar, receber dentro do processo da recuperação. Porque na nossa literatura de 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, fala que não adianta bater, esmurrar, espancar, não adianta rezar pelo outro, não adianta pedir pelo outro, não adianta você tentar morrer pelo outro. Ele só vai deter o problema que ele traz com ele, seja o álcool, a droga ou outra situação que está cometendo ele naquele momento, quando assim ele quiser. Ele não para a situação que ele está porque você está a pedir para ele parar. Deve existir então um processo de desejo, de uma curiosidade. E na literatura de complemento que eu estou a usar, que é a literatura de Confissões de Santo Agostinho, ele fala e retrata que a versão que ele tinha à língua grega, o ressalto, né, e faz uma ressalva aí, né, que o que evidencia ele a não querer aprender era o constrangimento ameaçador que era feito a ele através dos professores e dos seus familiares que batiam nele para que ele aprendesse. Em nenhum momento ele retrata a ideia do aprender através de uma eficaz curiosidade, de um algo espontâneo. Então, quando eu trago isso para a minha vida de tratamento em recuperação, em relação ao programa de 12 Passos, eu entendo que o que me faz querer me recuperar é uma curiosidade que eu tenho em relação ao que o outro está a fazer na vida dele, que beneficia tanto a vida do outro. Por qual motivo eu não tenho esse direito de ganhar esse benefício, de ter esse benefício? O que é que me impede de desfrutar dos benefícios que esse programa tem a oferecer? No primeiro passo, fala que as restrições é que me privam de benefícios. E somente me livrando das restrições é que eu vou desfrutar do benefício do programa. E aí na última página do Mais Será Revelado diz que o único benefício que esse programa oferece é a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto me escapou. Então, que segredo é esse que tanto me escapa, que não me deixa ser curioso em relação a querer descobrir esse segredo que outras pessoas já descobriram? Descobriram a ponto das mesmas estarem levando uma vida muito melhor do que todas as vidas que elas já viveram, com droga ou sem drogas. Então, por qual motivo eu vou ficar a criar aversão sobre o que pode vir a funcionar para mim, como assim já funcionou para outros? Porque no segundo passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, ela fala que falamos e ouvimos os outros e é eles que nos mostram o que está funcionando tanto para eles, como funcionou para outros antes destes e que agora pode vir a funcionar para mim. Então, se eu entender que a perda do meu senso de limite é o que me compromete, é o que me atrapalha, é o que não me deixa entender o que está me acontecendo, se eu conseguir compreender que a perda desse senso de limite é o que vai
fazer com que eu não olhe o que o outro está tentando a me direcionar, é o que eu não percebo que o outro está tentando a fazer na minha vida. Uma vez que eu entenda que eu estou em processo de aversão, eu posso até entender o que fala no quarto passo do programa, que fala que muitos dos nossos, devido às suas aversões e contradições sobre o que primeiro trouxe eles ao programa, é o que os impede a entender quem são. Então, quando eu começo a entender que eu sou um ser que crio aversões, que crio justificativas, que racionalizo, que crio desconfiança do outro, que crio inúmeros meios e maneiras para não permitir com que o programa funcione na minha vida como assim já funcionou para o outro, quando eu começo a entender esta dinâmica, eu vou entendendo, que muito do que me aborrece, que faz parte da literatura, só me aborrece quando eu me encontro em restrições aos benefícios do programa. E essas restrições, a quais eu assim retrato, é o que me priva de entender o que esse programa tem para mim. Se ele me oferece a libertação da doença, que é algo muito maior do que o uso de álcool e de droga, por que não então retratar a doença através dos sintomas desta que fala na literatura no primeiro passo? Por que não partilhar sobre as minhas justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, as minhas degradações como ser humano num todo? Por que não fazer esse trabalho e vir a desfrutar do benefício do programa, que é me sentir liberto em relação a tudo isso que me privou de entender o que fazia na minha trajetória de vida com que eu acabasse por usar drogas. Pois eu não saía da minha casa às 8 horas da manhã para tomar um copo de pinga ou fumar uma maconha ou ir na boca comprar uma cocaína, porque eu saía de casa direcionado a isso. Eu saía de casa até com a ideia de trabalhar, produzir, ganhar, efetuar algumas coisas para a minha vida como um todo. Eu saía nesse intuito, mas no meio do percurso eu passava a justificar, racionalizar, eu passava a questionar, eu passava a indagar, e o resultado final de todo esse processo de aversão sobre a minha saída da minha casa, que era em prol de benefício, de ganho, eu acabava na droga. Mas eu só venho a ter esse conhecimento quando eu entro em contato com o que eu sou. E para que eu entre em contato com o que eu sou, eu tenho que deixar essas restrições que eu crio de falar sobre quem eu sou fora desta trajetória. E aí eu consigo trazer de uma maneira mais clara, mais lúcida, qual a trajetória que eu fazia ao sair da minha casa até o momento de chegar no uso. Eu fazia uma trajetória onde eu acabava por construir a ideia do desmerecimento. Eu acreditava que eu tinha condições e que eu merecia, vamos falar assim, muito mais do que eu tinha. E não entendia que para se ter algo, precisa se fazer algo. Então eu queria ter ganhos, benefícios, eu queria ter reconhecimentos sem movimento, e recuperação é movimento. Então, enquanto eu crio uma aversão a uma situação de movimento, eu não entro em recuperação. Então a recuperação não é somente parar de usar álcool e droga. Eu preciso me movimentar em prol de não voltar a usar álcool e drogas. Então eu tenho que me movimentar em questões de ordem psíquica, em questões de ordem emocional, em questões de ordem social, em questões de ordem financeira. Eu tenho que me movimentar em várias áreas da minha vida para que eu consiga assim vir a entender o que é essa questão das restrições que me privam do benefício que o programa tem a oferecer. As restrições estão no não me movimentar ou não me modificar. E dentro dessa literatura de apoio que eu fiz, eu entendi claramente os motivos a quais a pessoa, no caso Santo Agostinho, ele ressalta a evidência que para ele era extremamente difícil aprender uma outra língua.
Porque ele não tinha essa curiosidade espontânea a qual eu estou tentando retratar, que muitas das vezes eu estou no grupo e escuto uma partilha de um companheiro, ou então escuto um passo de um afilhado, e naquele momento, aquela narrativa daquela pessoa me gera uma curiosidade para que eu venha a entender, ou então busque a tentar compreender, descobrir dentro dessa curiosidade que me gerou, o que essa pessoa estava a fazer para ter aquilo. O que é que essa pessoa galgou? Como é que foi o caminho? Qual foi a trajetória dessa pessoa que a fez interpretar a importância desse programa na sua vida, que mudou a sua história de vida? E Santo Agostinho, ele ressalta que o que não permitia com que ele viesse a estudar e a descobrir gramaticalmente outras línguas, era o constrangimento ameaçador que ele recebia por parte das pessoas, no caso, seus professores e seus familiares, que estavam a cobrar dele aquilo. Então, na terceira tradição da literatura, determina de uma forma muito sábia que não adianta bater, trancar, esmurrar, surrar. A pessoa precisa desenvolver, através do desejo dela, o interesse desta curiosidade sobre o que é que pode vir a funcionar para ela, como já vem funcionando para outros, e com isso ela desfrutar do benefício que esse programa oferece há mais de 50 anos, que é a libertação da doença. E uma vez que eu me liberte da doença, automaticamente eu vou deter a questão do uso da substância psicoativa, que normalmente está me fazendo mal, seja o álcool, seja a cocaína, seja crack, seja um comportamento abusivo, seja um autoabandono, seja um descaso, um desleixo. Não importa a variação, importa o que está se apresentando. E se eu não desenvolver um processo de forma espontânea, para com que eu tenha um desejo, e esse desejo venha dentro de um fator de curiosidade, para que eu, assim, ao desenvolver, entenda que eu também posso desfrutar do que o outro está a desfrutar, e posso ter uma vida muito melhor do que a vida que eu estou tendo. Se eu não tiver isso, eu estou fadado a continuar na situação que eu me encontro, sendo que a situação que eu me encontro muitas vezes não é nenhum problema direto com o uso de álcool e droga. É um problema muito maior do que o uso de álcool e droga. É o que vai acabar por me levar a me tornar um usuário de álcool e droga de forma compulsiva. Pode estar na minha obesidade, pode estar na minha maneira de me expressar e me comportar dentro do meu trabalho, onde eu moro, com as pessoas à minha volta, onde eu estudo. Então o programa de recuperação, ele não é um programa somente voltado para a pessoa que está com um problema específico do uso de álcool e droga. Ele é um programa voltado para a pessoa que é portador da doença da adicção. Doença essa que antecede ao uso de álcool e drogas. E que uma vez usado esse programa na doença, eu detenho o sintoma da doença, que é o uso de álcool e droga. Por isso que na literatura do guia fala que o que nos faz adicto não são as drogas, não é o comportamento, é a doença. E já que eu tenho um recurso, que é o programa, para deter essa doença, assim eu devo fazer. Senão eu estou fadado a continuar aos horrores desta doença, onde o horror que muito se atentou e se mostrou na minha vida por inúmeros anos foi o uso da substância química. E eu hoje, com o tempo que eu tenho em recuperação, eu não tenho mais essa necessidade de fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor para não ter que lidar com aquilo que eu sou. Eu tenho o programa. E através do programa eu posso viver uma vida muito melhor, sem reservas, sem restrições, sem ressalvas, sem renúncias, a quais me privaram de entender quem eu sou. Queria agradecer muito esse dia maravilhoso. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063.
Legal, voltamos com o programa Independência. Esse foi Julião, muito obrigado. Você não sabe como você ajuda o programa Independência com esses áudios sensacionais que você disponibiliza aí pelo WhatsApp afora. Muito obrigado, Julião. Legal, agora vamos ouvir uma do Ira. Eu já toquei aqui pra galera, mas é sempre bom tocar de novo, porque é uma música que fala de álcool e droga, não tenha dúvida, né? Mas ele fala da condição social. Isso, porque o que o sistema quer? O sistema quer você lascado. Exatamente. Porque ele precisa te manipular. O sistema precisa te manipular. E sabe quem é o mais manipulável dos seres? É você, sob efeito de álcool e droga. Aí você fica uma presa fácil para o sistema. Então você vota em quem eles quiserem e boa, eles continuam no poder e você continua aí enchendo a lata, enchendo a cara e enchendo o rabo de droga. Então vamos ouvir aí, Ira, é assim que me querem. Legal, esse foi Ira, é assim que me querem. Exato. O que há de errado com o mundo, meus olhos já não podem ver, porque eu estou chapado. Quando eu falei que o sistema quer isso, vocês não entenderam, né? É isso que eu queria dizer. Muito legal, muito obrigado ao Ira por sempre ter aí umas baladas aí que falam sobre essas doenças da dependência química, do alcoolismo, enfim, né? Maravilha, muito obrigado. Edgar Escandurra é o mentor, um dos mentores, né? E o Nazi, né? São os dois cabeça aí do Ira. Maravilha, abraço pra esses dois aí. Maravilha, vou disponibilizar hoje também mais um trecho da revista Insight, exatamente, aquela revista que na verdade ela surgiu em 2019, né, como um projeto de jornalismo da faculdade CUNSP lá de Salto. A minha turma, né, e alguns colegas e eu desenvolvemos essa revista. Saiu o número 0 lá em 2019 e agora, como trabalho de conclusão de curso, saiu aí o número 1 impresso. Maravilha, primoroso trabalho aí da gráfica que imprimiu. O diagramador também caprichou, o design gráfico também caprichou e os jornalistas mataram a pau. Tá muito legal a revista, gostaria que vocês pudessem vê-las. Vai ter, em breve eu vou disponibilizar essa revista. Deixa acabar a apresentação e tal, a gente vai disponibilizar aí o link pra galera poder baixar. Vamos lá. O dependente, essa matéria aqui é sobre o Comad lá de Salto, né? Mas eu vou ler um trecho que fala um pouquinho de ciência e de uma experiência interessante a respeito da cocaína e da heroína, uso de drogas e os ratinhos da Ratolândia. Já ouviu falar Ratolândia? Tem a Cracolândia, né? Não, essa aqui é um professor lá canadense que fez um experimento muito interessante. Ouçam só que bacana. Se o dependente não tiver alguma alternativa viável e um outro caminho a se apegar, fatalmente cairá nas drogas ou no álcool novamente. Essa abordagem nos faz lembrar de um importante experimento científico realizado há mais de 30 anos, no final da década de 70, onde o psicólogo canadense Bruce Alexander, da Universidade Simon Fraser, demonstrou que a socialização é o único caminho para vencer a adicção. Seus estudos e conclusões influenciaram e transformaram a abordagem e o tratamento de dependentes em todo o mundo. Nesse estudo, Alexander questionava a abordagem e os tratamentos utilizados até então, que entendiam que as substâncias psicoativas causavam dependência física por sua própria natureza química. Este entendimento provinha de diversos experimentos anteriores que colocavam ratos isolados em uma gaiola com comida, água, cocaína, morfina ou heroína. Os ratos acabavam preferindo as drogas à comida e à água e acabavam morrendo. Estes experimentos foram filmados e exibidos na mídia, causando grande impacto na época.
e influenciou a opinião pública, que entendeu que as drogas por si só causavam a morte invariavelmente e que poucas eram as chances de quem caísse em suas mãos maléficas. Mas Alexander viu o que os outros pesquisadores não viram, que os ratos isolados, sem qualquer socialização ou alternativas, não tinham outra saída, senão usar as drogas que lhes eram oferecidas. Então, teve a ideia da Ratolândia, uma imensa gaiola 200 vezes maior e com diversão e outros ratos para socializarem. Construiu túneis, rodas de exercício, pontes e lagos com plantas e comida. Lá também eram oferecidas as mesmas drogas, mas com muitas alternativas saudáveis para um rato. O que se comprovou com este experimento foi que os ratos da Ratolândia consumiam 19 vezes menos drogas do que os seus companheiros infelizes do confinamento. O jornalista Denis Russo Bergman, autor do livro O Fim da Guerra, explica melhor este novo entendimento da dependência química. Abre aspas. O centro da questão é um químico chamado dopamina, o principal neurotransmissor do nosso sistema de recompensa. Quando animais sociais ficam isolados e sem estímulos, seus cérebros secam de dopamina. Resultado, um apetite enorme e insaciável pela substância. Drogas, todas elas, têm o poder de aumentar os níveis de dopamina no cérebro, aliviando essa fissura. O nome disso é dependência, ou seja, não é a droga que causa a dependência, é a combinação da droga com uma predisposição. E o único jeito de curar a dependência é curar essa predisposição, dando a esse sujeito uma vida melhor, como Bruce Alexander fez com os ratinhos da Ratolândia. Muito legal. Então esse experimento sensacional do Bruce Alexander, ele comprovou cientificamente que existe uma saída. Engraçado que isso aí volta naquela questão da Cracolândia, quando eu falei no começo do programa. Um programa sério e que seja factível, que dê para ser feito em relação à Cracolândia, ele tem que envolver esse tipo de abordagem. Ele tem que entender que o cara ali, ele tá como se fosse aquele ratinho da primeira gaiola, isolado, tá lá, só ele e a droga, ele tá no isolamento ali com aqueles caras lá usando droga, e ele não vê alternativas, ele não tem uma Ratolândia, ele tá na Cracolândia, não na Ratolândia. Se ele tivesse uma gaiola muito maior, ou seja, se ele tivesse alternativas, uma possibilidade de rendimento, um trabalho, uma maneira, alguma coisa que ele pudesse se agarrar, com certeza grande parte daqueles usuários se agarrariam a essa outra coisa, que não as drogas, entendeu? Então o tratamento deveria envolver de alguma forma essas coisas. Bacana. Então agora vamos ouvir a outra do Ira que eu tinha separado para você, que também fala de droga, fala do flerte fatal, o flerte que o dependente faz com a sua droga. Muito bacana, fala bem do assunto aqui do programa Independência, né? Flerte fatal, muito legal. Queria mandar um abraço pro meu companheirinho, meu grande amigo, seu Noel. 33 anos sem beber, hein, seu Noel? Parabéns, hein? 33 anos de sobriedade. Eu acho que... foi em novembro agora. Parabéns, seu Noel. Mais um ano, hein? 33 anos de sobriedade do seu Noel. Ele é um exemplo aí pra nós de que é possível, né? Ele que era cavaleiro, ele que era boiadeiro, tomava na guampa, viajava o Brasil inteiro carregando boiada. Ele é das antigas. Ele era da época em que as boiadas eram levadas com o boiadeiro e tal, o carboy, né, mano? Da hora, seu Noel, muito obrigado, viu? Pelo seu exemplo. Você é um exemplo aqui para nós, pro programa Independência. Queria mandar um abraço também para todos os companheiros aí da cidade, todas as pessoas que encontraram uma saída, né? Uma alternativa aí à dependência química e ao alcoolismo. Um grande abraço para os meus afilhados, Vanderlei, Juarez, Ellison, meu novo afilhado, José Eduardo. Tudo de bom aí para vocês, companheiros. Vamos evitar esse primeiro gole, que é o segredo
segredo da sobriedade. Se não tomar o primeiro gole, não tem o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º e o último, que é aquele que você toma antes de morrer. Quando a vela chega no toco e apaga a vela da vida. Isso, mas é melhor não queimar essa vela até o final, porque o final da vela é caixão e vela preta. Legal. Dona Marisa mandou a última pergunta dela de hoje. Vou responder aí. Ela fala que tem pessoas, né, que fumam maconha, acha que é uma droga leve, que acha que o uso moderado dessa droga estimula a criatividade, libera a ousadia, a pessoa fica mais bacana, fica mais cool, né? Como convencer essas pessoas que acham que usam uma droga leve, né? E de parar com esse consumo, e que eles só enxergam os benefícios e não veem os malefícios dessas drogas, né? Então, a psicóloga Maria Luísa Bernardo vai responder essa pergunta da seguinte forma: na última década foram desenvolvidos estudos conclusivos sobre a maconha, comprovando as seríssimas consequências de seu abuso no organismo, principalmente no organismo em desenvolvimento do jovem. A maconha produz efeitos perversos no sistema nervoso central, nos pulmões, no coração e vasos sanguíneos e no sistema imunológico. Interfere na sexualidade e fertilidade, danificando irreversivelmente os mecanismos de reprodução humana, com prejuízos para a produção de espermatozoides. A droga, que já foi considerada recreativa, provoca alterações no peso e nas funções dos órgãos reprodutivos femininos, afetando a produção de hormônios que controlam o desenvolvimento fetal. O melhor modo de combater o mito da inocuidade da maconha entre os jovens é oferecer informações técnicas atualizadas e principalmente desprovidas de preconceito, de julgamento, de valor. O mais recomendável é que se procure o apoio de profissionais especializados que possuem didática apropriada para alcançar e sensibilizar esta população. Geralmente, a informação bem fundamentada recebe ótima aceitação por parte do jovem. Este conhecimento necessita também ser transmitido às pessoas que exercem influência sobre a opinião pública, para que possam se posicionar mais conscientemente sobre as políticas de liberalização do uso de drogas. Então, se você só fuma uma ervinha e acha que tá tudo certo, nego, sinto muito, mas ela também não é tão inofensiva, não é uma droga natural, não pode te prejudicar, ela prejudica e muito. É só você estudar um pouquinho que você vai descobrir. Mas se mesmo assim você quiser continuar usando, aí o problema é seu. O problema, a questão é a seguinte: primeiro você saiba de todos os malefícios, aí você toma as suas decisões, porque até se matar você pode. É só comprar um 38 frio aí e dar uma bala na cabeça, dá na mesma. Maravilha, maravilha. Vamos continuando aqui com o programa Independência. Agora vou disponibilizar para você um áudio do Sérgio Murilo, e ele vai falar que é preciso construir boas lembranças. Ao chegar de uma vida drogada, bêbada, com a intenção de abandonar a substância, a vida de ativa, um adicto traz consigo as dores do seu passado, traz consigo todas as dificuldades que o apertaram a ponto de ele gritar por socorro. Ocorre que ele não sabe nada a respeito do lugar aonde ele está chegando, e ele traz consigo apenas as más lembranças dos ressentimentos e as dificuldades que povoam geralmente a vida desses seres infelizes. Quando ele tem intenção de se manter limpo, caminhar limpo pelos próximos outros anos de sua vida, ele
vai necessitar de começar imediatamente a construir um patrimônio de boas lembranças. Apoiado nessas boas lembranças, ele vai começar a acreditar ser possível uma vida sem drogas. E esse patrimônio de boas lembranças ele ainda não tem. Ele tem apenas as dores das más lembranças. Boas lembranças começam a aparecer a partir do primeiro dia que ele se aproxima de um programa que tenha eficiência de ajudá-lo. Boa lembrança é lembrar que ontem ele esteve num lugar onde ele possivelmente se encantou com as coisas que foram ditas naquele lugar. E ele ficou saudoso de estar voltando e não vendo a hora de chegar o momento da próxima reunião. Esta já é uma pequena boa lembrança que nasce na vida dele. Pessoas que vão aparecendo ao longo dessa relação dele com esse programa que ele acredita que vai salvá-lo. Coisas que essas pessoas dizem, afinidades, coisas que ele vai ouvir que tem absolutamente tudo com a vida dele. Parece que estão dizendo por ele coisas que ele gostaria de dizer, mas ainda o medo, a timidez de chegada impede que ele diga. Seu coração começa a regurgitar de alegria, regozijar de alegria pela próxima reunião, e ele chega às lágrimas com algumas falas que o tocam profundamente a alma. Estas já são uma coleção de novas e boas lembranças que estão começando a acontecer. No decorrer do processo, se ele tiver paciência, coisa extremamente difícil no estado que ele está quando ele chega, porque ele só tem fissura, obsessão, vontade de retornar ao uso, de dores do passado. As suas dores estão estreitamente ligadas às más lembranças que ele traz. Primeira má lembrança, a droga, o álcool. Segunda má lembrança, coisas e pessoas com as quais ele se relacionou de uma maneira profundamente infeliz. Culpa, arrependimento e outras características que o levam a dar prioridade para as lembranças que ele está trazendo e não para as lembranças que começam a nascer no seu dia a dia. Mas se nada lhe resta, se não há esperança de que outras coisas o salvem, ele já tem uma história nas suas más lembranças de tentar ser acudido por outras pessoas e instituições e não ser capaz de ser socorrido, não por ele, talvez pela incapacidade dessas outras instituições e ideias penetrarem tão profundamente na alma dele como penetra aquele programa que começa a nascer naqueles primeiros dias. Então todo esse patamar de novidades vai construindo um patrimônio de boas lembranças que são extremamente pequenas, menores do que as grandes más lembranças que ele está trazendo, mas que se ele tiver paciência e teimar em permanecer, essas lembranças deverão aumentar na medida em que ele começa a existir dentro desse novo ambiente. Boas
boas lembranças, elas podem ser traduzidas pela palavra fé, esperança. Se ele está no lugar que está lhe socorrendo, que está lhe resolvendo, ele começa a acreditar naquelas ideias e pessoas que estão falando com ele, que estão acontecendo na vida dele de uma maneira tão estupenda e forte. Se ele se permitir continuar acreditando, vai acontecer de ele começar a estabelecer laços, conhecer pessoas, e que ele deverá ter grandes amizades, provavelmente até o último dia de sua vida. Pessoas que terão assim uma importância vital na sua nova vida que ele agora está tentando viver. Pessoas que vão cair do céu. E um outro detalhe, ele, enquanto adicto na ativa, ou se preparando para ativa, ele nunca teve laço definitivo, profundo e honesto de amizade com absolutamente ninguém, porque a doença que o habita é a doença do egoísmo crasso, porque a doença que o habita é a doença que impede a proximidade de quem quer que seja, para que a sua maneira irresponsável e doente de viver não seja erradicada, e principalmente a paixão pela droga possa continuar livremente sem ser incomodada por quem quer que seja. E nesta situação, ele caminha para sua miséria, alimentando um estado de profundo egoísmo e isolamento, o qual é estritamente necessário para que ele consiga se estabelecer como um louco, um adicto na ativa, e se apartar totalmente de qualquer pessoa humana. Quando ele começa num programa de recuperação e começa a permitir que novidades aconteçam, permitir que pessoas participem da sua vida de uma maneira útil, ele começa mais que isso, ele começa a ouvir o que dizem as pessoas, abrindo a sua mente, permitindo que um outro ser humano fale com ele, e um outro ser humano que tem a experiência de miséria, de viver na miséria que ele viveu, e um outro ser humano que aprendeu a existir com plenitude e alegria fora da miséria. Isso lhe dá esperança. Nós podemos chamar isso de o nascimento de um poder superior na sua vida. Colecionar boas lembranças ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, vai criando um patrimônio de força que ele não tem, de força emprestada dessa relação com um coletivo que se salva junto, todo mundo junto, em direção a mais um dia de sobriedade, em direção a mais um dia limpo. Sem essa unidade no desejo de se melhorar enquanto seres humanos, aplicando na própria vida um programa de resgate, as pessoas dificilmente conseguirão sair da sua miséria. Permanecer na miséria não é somente o voltar a usar drogas. Permanecer na miséria é não se permitir ser mais um dentro de um coletivo e continuar teimosamente e tragicamente existindo como o único, o egoísta, o ferrado, o doente. Legal, esse foi Sérgio Murilo. É preciso construir boas lembranças. Muito obrigado, Serjão, saudoso Sérgio Murilo. Há mais de 40 anos sem usar droga.
um adicto em recuperação que era padrinho de milhares de pessoas, foi assim um ícone, um dinossauro da Irmandade de Narcóticos Anônimos. Muito bacana, Sérgio Murilo. Esteja com Deus, seja lá onde você estiver. Muito obrigado. O programa Independência é muito grato a você, Sergião. Maravilha, maravilha. Vamos então, agora chegando ao final do programa. Muito obrigado, né, por tudo que vocês, por ter, né, ouvido esse gordelo aqui falar as groselhas dele, mas são umas groselhas verdadeiras. Pode ser groselha, mas são as nossas groselhas que tem, porque groselha mesmo é usar álcool e droga, viu? Essa aqui é a verdade. Então, agradecemos, né, a licença que vocês nos deram de entrar em suas casas, em suas vidas, através dos alto-falantes, dos fones de ouvido, enfim, seja lá por onde você ouça o programa Independência. Somos muito gratos a Deus, gratos a vocês. Muito obrigado. E agora, fiquem com o programa Tardes Sônicas, as pedradas do rock and roll. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!